Salve, salve galera, beleza? Vamos falar do Corinthians hoje. O Timão é o tema do episódio do nosso preview do NBB 2024-2025. Estamos fazendo um vídeo por equipe até o início ou um pouquinho depois ali do início do Novo Basquete Brasil. Então já deixa o like nesse vídeo, comenta até onde você acha que o Corinthians vai e também se inscreva aqui no canal Duas Saídas para assistir, né, os vídeos anteriores e também não perder a notificação dos próximos, porque ainda tem bastante vídeo para vir por aí. E vamos lá, né? O Corinthians é um time, parece até um disco riscado eu falar isso todo ano, mas o Corinthians é um time que costumeiramente monta elencos que criam uma expectativa acima do que a equipe entrega, né? Foram vários anos nas temporadas recentes do NBB que o Corinthians terminou em posições abaixo do que o elenco em tese permitiria, do que o time no papel em tese permitiria, por um motivo ou outro, né? Cada ano com a sua circunstância, com a sua característica, mas todo começo de temporada a gente olha o elenco do Corinthians e fala, pô, contratou bem, agora vai, tem esse cara que é interessante, esse reforço aqui que pode funcionar. E na hora do vamos ver, o time não funciona. O time deixa muitas vitórias pelo caminho, o time acabava ficando em posições que a gente não imaginava. Foi isso que aconteceu ano passado, né? O Corinthians terminou em 10º lugar do NBB e, assim, até criou ali um certo dinamismo para a definição das chaves das oitavas, no seguinte sentido, né? Os times da parte de cima da tabela olhavam para baixo e falavam, pô, eu não quero cruzar com Elinho, Rittsheimer, Elijah Clark já nas oitavas, né? A mesma coisa aconteceu com o São Paulo, por exemplo, também que não foi bem. Só que, apesar disso, né, o Corinthians foi eliminado logo nas oitavas, foi varrido pelo paulistano do Demetrios Ferraciu por 2-0 ali na melhor de 3 das oitavas de final. E não fez um bom ano, ficou um ano um sabor amargo. E por isso o time contratou bastante gente nessa temporada e alguns destaques, inclusive, do último ano, repatriou atletas também que estavam lá fora. Ficou um elenco bem legal. E, bom, outros anos também já tiveram elencos legais, mas esse eu acho que o Corinthians pode esperar algo a mais do que aconteceu, pelo menos em comparação à temporada 2023-2024. E vamos pegar o elenco, eu já falo um pouquinho mais disso, tá bom? Na armação você tem Elinho, Tico Faria e o Matheus Jamelão. Nas alas você tem o Cauê Borges, o Isaac Thornton, que foi o cestinha da temporada passada pelo Botafogo. Quem mais? O Melvin Johnson, reforço americano. Elijah Clark, que chegou no ano passado, está lesionado e deve voltar ali por volta de janeiro. Quem mais? O Alisson Henrico Bianchi e o Rafael Mumford, né, um brasileiro muito bom, que começou ali o profissional no Pinheiros, depois de jogar no basquete universitário norte-americano, foi para a Espanha, não deu muito certo, está de volta aqui agora e ele também pode fazer ala pivô. Além deles, a Alisson e Henrico Bianchi, que são jovens, né, vieram da LDB. Entre os pivôs você tem o Vitão, do Sommer, Lucas Cauê e também o Lucas Cardoso. O técnico é o Jesse Leite, o que também é uma novidade para essa temporada. O Jesse estava no Pato no ano passado. Bom, vamos começar então a falar primeiro dos reforços, né? O Corinthians trouxe o cestinha do campeonato. Isaac Thornton fez um ano muito legal pelo Botafogo, principalmente um segundo turno, né, que foi ali o grande responsável por aquela arrancada final do Botafogo, que levou o time para os playoffs e fez ainda jogo duro contra o Flamengo ali nas oitavas, apesar da eliminação, que era provável, mas o Thornton foi ali o grande cara desse time, a grande engrenagem que fez a equipe funcionar, operou milagres, né, contra aquele jogo contra o São Paulo, temporada passada, foi incrível o que ele fez ali no último minuto. Então, é um cara que chega com muita credencial para esse Corinthians, muita expectativa. Além dele, o Melvin Johnson, né, outro americano que chega, esse aí já um pouco mais para dividir talvez a função de carregar a bola com o Elinho. Ele foi contratado anos atrás pelo Corinthians, acabou que os trâmites legais não permitiram que ele estreasse a tempo, acabou sendo dispensado, nem chegou a jogar pelo Corinthians direito e já foi embora. Agora sim está de volta, um sonho antigo. O Rafael Mumford é outro, né, que eu mencionei. Ali é um cara que faz a 3, a 4, bem atlético, explosivo, chuta de todo canto da quadra, defende muito bem também. É um reforço muito interessante para esse time do Corinthians. E entre os pivôs, é um garrafão praticamente novo, né? Ficou o Lucas Cauê do ano passado e chegaram o do Sommer, que é um jogador para fazer ali o pivôzão junto com o Lucas Cauê, mas com algumas características diferentes, né? Podendo marcar um pouco mais longe da cesta, no perímetro, coisa que o Lucas Cauê é melhor, fundamento, né? Que o Lucas Cauê tem, mas é melhor protegendo o aro, mais próximo à cesta, e principalmente o Vitão, que foi o grande cara do Corinthians nesse Campeonato Paulista, o grande cestinha. Vitão passou a carreira inteira no Paulistano praticamente, e agora chegou no Corinthians, e é um cara
bastante regular, bastante confiável, que entrega bem dos dois lados da quadra, tem um chute de 3 pontos também bem ameaçador, não é um jogador que você pode deixar livre, e chegou ali, tá encaixando muito bem nesse começo com o Corinthians. Mas é um time que a gente tem alguns poréns. Tá? Primeiro na armação, você tem ali o Elinho, o Tico Faria e o Jamelão. O Tico Faria é um cara que tá fazendo a sua transição para o profissional, né? Começou isso ano passado, tá agora no Corinthians. Na LDB, na Liga de Desenvolvimento, o Campeonato Sub-22, ele é um monstro. Mas no adulto ele ainda tá sofrendo um pouco para ter consistência. Faz sim alguns jogos bons, em outros sofre um pouco no ritmo do jogo, na defesa também, né? Ele é um jogador muito franzino, muito pequeno, muito magro. Ele acaba sofrendo um pouco nisso também. E o Jamelão é ainda mais jovem, né? Uma peça que vem ali pensando para o futuro nesse Corinthians. E aí, o que acontece? O Elinho dispensa apresentações, né? As credenciais dele todo mundo conhece, é um dos maiores passadores da história do NBB, foi o recordista em assistências na última temporada, tem jogos individuais, né? Número de assistências em um único jogo incríveis, só que o Corinthians acaba girando muito em função dele, ele é um cara que concentra bastante o jogo, bastante as ações do time a partir ali da sua armação, da sua visão de jogo, o que por um lado é ótimo, mas por outro, o time sofre muito quando o Elinho não tá. E a gente viu isso nesse Campeonato Paulista, a gente viu isso ano passado, e, temporada passada, na reta final da primeira fase, o Elinho foi desfalque em alguns jogos, e os jogos que o Elinho não jogava, era nítida a dificuldade que o Corinthians tinha em fazer o seu jogo fluir. Teve até um episódio que é mais uma anedota do que um preto no branco, que é um sintoma, mas que aconteceu ano passado. Teve um Corinthians e Flamengo nas últimas rodadas, o Corinthians jogou sem o Elinho e fez apenas 58 pontos. Ah, mas era o Flamengo. Não passou dos 60 pontos. No jogo seguinte, enfrentou o Botafogo e era o Botafogo, mas já com o Elinho, o Corinthians fez 116 pontos, com o Elinho fazendo 16, 17 assistências, não lembro o número exato agora, e foi o recorde de pontos da temporada, foi um jogo depois do outro que o Corinthians dobrou a pontuação. Quer dizer que o Elinho significa o Corinthians dobrar a pontuação ou fazer a metade na sua ausência? Não, não é fácil assim, né? Não é tão direto assim. Mas é um episódio assim que mostra muito bem a dificuldade que esse time tem quando o Elinho não joga. E esse ano a gente viu isso nos momentos que o Elinho descansava, nos momentos que o Elinho sentava. O Corinthians ainda tem um pouco essa questão para resolver. A armação reserva vai ser mesmo com o Tico? Vai ser ali com alguns dos americanos, né? Talvez com o Melvin Johnson ou com o Elijah Clark quando ele voltar. É algum bom ponto que o Jesse Leite vai precisar resolver. Não foi muito bem no Campeonato Paulista nesse sentido. Então é algo que vai precisar ser revisto. Outra questão. O Corinthians tem ali nas alas bastante gente que precisa de muito volume de jogo. Você tem o Isaac Thornton, né? Foi o cestinha da temporada passada. Como é que você não vai dar volume de jogo para ele? Você tem o Melvin Johnson, que é um cara também muito agressivo com a bola, que precisa também muito dessa bola na mão. Você tem o Elijah Clark, extremamente agudo, corta do perímetro em direção à cesta de maneira muito rápida também. Ajudou a dividir a armação em alguns momentos com o Elinho ano passado, até gerando mais o próprio arremesso do que o arremesso dos outros, mas é um cara que consegue atrair muita marcação, encontrar espaços, deixar outros jogadores livres por essa gravidade, por essa atração de marcação, e você tem que pôr todo mundo para jogar, né? E ainda considerando que o Elinho é um cara que fica bastante tempo com a bola na mão, embora não seja ele que mais finalize as jogadas do Corinthians. Então, principalmente depois de janeiro, o Jesse Leite vai ter um problema aí de dividir esse elenco. Você tem o Cauê Borges ainda, o Rafael Mumford. Então tem bastante gente para esse time fazer jogar e vai precisar de um equilíbrio muito fino, né? Uma questão muito que eu estou muito curioso para ver qual solução que o Corinthians vai encontrar. E solução tanto em termos de minutagem, em termos de tempo de quadra, quanto em distribuição de jogo, nos treinamentos, quem vai ser protagonista em qual momento, quantas jogadas vão ser pensando no jogador A, ou no jogador B, ou no jogador C. É algo que não é fácil de administrar com tanta gente com essa característica de concentrar mais o jogo, de ter esse volume, de ter a bola na mão por bastante tempo. Então é um porém, é uma interrogação que eu pessoalmente coloco nesse time do Corinthians, é um problema a ser resolvido para essa temporada, tá? Potencial no papel, o time tem, são muitos jogadores muito bons, mas tem que ver como é que vai ser essa questão do encaixe. Porque, não é duvidando do Corinthians, mas
é quase que o lado oposto de algumas outras equipes que a gente já citou aqui, que ainda vai citar em episódios futuros desse preview. Você pega, por exemplo, o Bauru Basquete, você pega o Paulistano, você pega alguns outros elencos que conseguiram chegar muito longe em campanhas recentes do NBB, com equipes muito jovens ou com orçamento muito baixo, e o Corinthians tem sido o oposto disso. O Corinthians não consegue brigar lá em cima, o Corinthians não fica em posições altas no NBB, em Champions, não chega em Champions, em Super 8 também. O Corinthians acabou decidindo a Sul-Americana em 2019 contra o Botafogo, perdeu o título em casa numa virada ali em pleno ginásio Vladimir Marques, no Parque São Jorge, o que podia ser o ponto de virada da torcida desse time, né, da Fiel abraçar, ter mais público. Claro, não é fácil lotar o ginásio, né? É um ginásio muito grande para 6 mil pessoas, não dá para fazer igual o São Paulo, por exemplo, que todo jogo no Morumbi parece que está apinhado de gente, porque o ginásio é menor, mas o público no Corinthians também é baixo, então essa simbiose com a torcida não é tão grande, o time precisa de uma temporada boa, consistente, com resultado, ganhando dos principais rivais, e tá faltando, né? Tá faltando. Entre os pivôs, já falei, né? É muito interessante essa escolha ali por Cauê, do Sommer, Vitão e o Mumford podendo complementar também. Principalmente porque o Lucas Cauê e o do Sommer são jogadores que ao longo da carreira conviveram com muitas lesões, mas vêm de uma temporada saudável. Ambos jogaram ali quase 40 jogos no ano passado, então é animador para o Corinthians, né? Ver esses dois caras saudáveis, que continue assim para a temporada, porque é um garrafão muito interessante, é um garrafão versátil também, consegue defender diferentes estilos, diferentes adversários, pode funcionar muito bem. E tem vários outros nomes, né, nesse time do Corinthians, ali que eu acabei não colocando na análise, falei um pouquinho do Jamilão, mas tem o Alisson, o Rico Bianchi, tem outros também ali vindo da LDB, que são jogadores que o Corinthians, via de regra, tem muita dificuldade em reter. O Corinthians tem uma base muito boa, uma base que revela grandes jogadores, mas o Corinthians teve muitos problemas nos anos anteriores em utilizar esses jogadores vindo da base, alguns deles com expectativas muito altas, jogadores que você vê o potencial e fala, esse cara pode estar na seleção em alguns anos. E o Corinthians pouco utilizou e perdeu boa parte desses nomes. Para ter alguma ideia de exemplos, Cauã Raimundo, Daniel Oeni, a Samis Calderon, Landeira, o Matias Alessanco, são jogadores que o Corinthians podia ter usado no profissional, são jogadores de muito potencial que já estão fazendo trabalhos legais lá fora, que a gente tem ainda muita expectativa neles para o futuro, e no Corinthians não funcionou. Até a chegada do Jesse Leite, que trabalha em seleções de base, que treinou o Pato Basquete, né, que também contava com jovens no último ano, tem um pouco a ver com isso também, para ver se essa mescla acontece um pouco melhor, embora o elenco adulto do Corinthians seja bem numeroso, seja bastante numeroso. Mas é algo que o time precisa melhorar também, pensando em futuro, em médio prazo, em pensar além da temporada seguinte, sabe? É pensar em daqui 2, 3 temporadas, se eu ainda vou ter esses jovens talentos, como é que eu faço para reter, aproveitar o máximo dele aqui, desenvolver. E o Corinthians teve um pouco de dificuldade nisso, passando para o adulto. No geral, é um elenco muito bom, tá? Um elenco do Corinthians com muitos bons pontuadores, com um armador que dispensa novamente apresentações, né, que consegue encontrar espaços e fazer com que o time inteiro jogue, mas precisa de alguns encaixes ali, de resolver alguns problemas que a gente, até pelo histórico recente do Corinthians, fica com o pé atrás em relação a esse time. É um Corinthians que pode tranquilamente, deve inclusive brigar, tem time, elenco para brigar ali de quinto a oitavo, né, para ter o mando de quadra nas oitavas. Num cenário perfeito que dê tudo certo, ele pode brigar no G4. Tá? Não seria um espanto se isso acontecesse. Seria inédito, tá? Mas não um espanto pelo elenco que o Corinthians montou. Eu acho que é esse o potencial. Seria muito interessante também que numa sequência melhor de resultados em jogos mais decisivos, sendo resolvidos a favor do Corinthians, que a torcida comparecesse mais, igual faz, por exemplo, no futsal. Então, tem muito potencial para isso. A gente está falando da maior torcida do estado, a segunda maior torcida do Brasil, e que ainda não clicou o bichinho do basquete nela, sabe? Ainda é muito, muito escasso ali os núcleos de torcedores que você vê na arquibancada do ginásio Vladimir Marques, que é um ginásio grande, é um bom ginásio também para assistir os jogos. Fica dentro do clube ali no Tatuapé, no começo da Zona Leste. E, poxa, até
Com a chegada do Jesse Leite também, ver se essa simbiose com os jovens funciona melhor, se essa distribuição do jogo, principalmente, repito, depois do Elijah Clark voltar, do Kawhi Board já tá jogando, mas no entrosamento dele, né, com o Zach Thornton, com o Melvin Johnson também, e o Elinho funcionar, e o que fazer quando o Elinho não estiver no banco ou não for desfalque por um motivo ou outro. Acho que são os principais pontos que esse Corinthians precisa resolver, que esse Corinthians precisa fazer funcionar para quem sabe ter o melhor ano da história do time do NBB. É um time que permite isso, é um time que dá essa possibilidade. Vamos ver se finalmente tudo vai encaixar. E a gente chega no preview do NBB do ano que vem, falando, olha, o Corinthians vem de uma grande temporada, que manteve boa parte do elenco, né, que usou os jovens. É o que o torcedor espera, né, e é o que esse time sempre tem potencial e nunca foi exatamente capaz de entregar. É o que eu espero ver nessa temporada, que eu tenho muita curiosidade, né, para ver como e se vai acontecer em 2024, 2025. E precisa resolver logo, porque o Campeonato Paulista não foi animador, né? Acabou sendo eliminado de novo ali pelo Paulistano. Então tá virando também uma pedra no sapato aqui na cidade de São Paulo, esse confronto pro Corinthians. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar do Timão. Comenta aqui o que você acha, se você tem boas expectativas pro Corinthians nessa temporada. Não esquece de se inscrever aqui no Duas Saídas. Considere virar membro, se tornar membro aqui do canal. Tem o botão Seja Membro aqui no YouTube, você pode conferir nossos planos para fomentar o basquete nacional, também ajudar o nosso projeto a ser viável financeiramente. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Falou!